Oi, gente. Oi, meus amigos e minhas amigas de fio. Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Todos os amigurumis lovers que fazem parte do nosso canal Mundo dos Amigurumis. Se você está chegando agora e ainda não me conhece, eu sou Michele Souza, criadora desse canal Mundo dos Amigurumis. E hoje eu trouxe mais uma videoaula bem especial. A gente já confeccionou uma santinha Nossa Senhora Aparecida em amigurumi. E na videoaula de hoje nós também vamos confeccionar uma santinha Nossa Senhora Aparecida. Essa videoaula veio a pedido de uma amiga, uma inscrita do canal. Eu fiquei muito feliz com a sua sugestão. Agradeço a todas que estão deixando suas sugestões, tá? Seus pedidos. Podem ficar tranquilas que tem uma lista, mas essa lista está sendo criada. Eu estou me dedicando à criação dos pedidos das videoaulas que vocês estão sugerindo, tá? Então, continuem deixando, porque ajuda muito, tá? A me inspirar para poder trazer vários tutoriais para vocês. Bom, prosseguindo, nessa videoaula nós vamos confeccionar um porta-chave da Nossa Senhora Aparecida. Bom, esse chaveiro, olha, é um chaveiro bem bonito, bem fofo. É um chaveiro esconde-chave, tá? Da Nossa Senhora Aparecida. E aí, quando a gente vai usar a chave, ó, é só a gente puxar e usar a nossa chave, tá? Na porta, chave do carro, a chave que a gente quiser esconder aqui nesse chaveiro. E quando a gente não quiser usar, é só a gente, olha, puxar a coroinha dela. Enfim, gente, esse é o nosso chaveirinho da Nossa Senhora Aparecida. Chega de mais conversas e vem comigo, amigurumar. Para essa peça, eu estarei utilizando a minha agulha 1,75 e todos os fios que eu estarei utilizando são compatíveis com essa agulha, tá? Os tons de cores, você pode escolher os seus tons aí, os tons que você preferir, e você pode estar usando a sua criatividade para fazer qualquer santinho, tá? Dessa mesma forma. Às vezes, apenas trocando alguns tons de cores, você consegue fazer uma outra santinha. Com o tom que você escolher para a pele, vamos fazer o nosso bracinho e nós vamos fazer 5 carreiras de tricotinho com agulha. Como nós vamos fazer? Ó? Vamos fazer um nó corrediço e 5 correntinhas. Agora, nós vamos manter a primeira na agulha, pular a segunda e fazer, um ponto e segurar na agulha, tá? Novamente, no próximo, mais um. E segurar na agulha. Mais um, segurar na agulha. Esse aqui é o nozinho corrediço, tá? Que a gente vai fechar. Então, nós vamos ficar, olha, com 4 na agulha, 4 pontos na agulha. O que eu vou fazer, eu vou firmar, segurar esses 4 pontos na agulha e vou tirar minha agulha, tirei minha agulha, tá? Eles estão aqui. Vou pegar a primeira, vou pegar o meu fio sem puxar, não posso puxar. Se eu puxar, eu vou puxar os meus pontinhos, E aí, eu faço mais um ponto, pego na segunda, faço mais um, na terceira, mais um, e na quarta, mais um. Aí, fiz 2 carreiras, tá? A segunda carreira. Vou fazer a terceira carreira,
tiro tudo de uma vez. Estão aqui, ó, os meus pontinhos, tá? Eu estou firmando com o meu dedo aqui embaixo para não soltar. Pego aqui, ó, minha agulha, dou uma laçada aqui, ó, no meu fio e faço mais um, mantenho na agulha. Pego, ó, minha segunda correntinha, laçada na agulha, puxo, mantenho na agulha. Ó, terceira correntinha, terceiro ponto, ó, laçada, tiro, mantenho. Novamente, laçada, tiro, mantenho. Terceira carreira, tá? Tenho 3 carreiras aqui. Ó, novamente, tiro tudo, estou firmando aqui para não soltar, tá? Estou apertando. Ó, enfio a primeira, dou a laçada na agulha e entro, ó, com o meu fio. Vou na segunda, puxo a laçada, mantenho. Ó, vou na terceira, enfio a agulha, laçada, mantenho. E vou na quarta, laçada na agulha, mantenho. Continuo com 4. Tá bom? Mais uma carreira. Ó, laçada, mantenho. Introduzo a agulha, laçada, mantenho. Introduzo, laço, fio, puxo, mantenho. Introduzo, laço e mantenho. Vou fazer a última carreira, ó. Introduzo, tirei tudo, ó. Tirei toda ela. Introduzo, laço, puxo, mantenho. Introduzo, laço e puxo, mantenho. Introduzo, laço, puxo, mantenho. E a última, prontinho. Fiz, olha, o meu tricotinho. Agora eu vou tirar toda ela, ó. Vou puxar a laçada e vou passar por dentro de todas elas. E eu posso, ó, cortar o meu fio. Vou colocar, ó, na agulha de tapeceiro. Aqui, ó, vou puxar, ó, devagarzinho, ó, não precisa puxar muito não, ó. A gente puxa ele e ele já vai, ó, enrolando, dando o formatinho, ó, do tricotinho, tá? Feito. E aí, eu vou, ó, passar aqui por dentro esse fio que eu vou descer com ele lá pra baixo, ó. Lá pra onde tá o outro fio, o primeiro fio. Ó. Ó. Vou dar um nozinho com esse daqui, ó, com esse fio aqui. E vou cortar os 2 fios. Está pronto o meu bracinho feito com tricotinho, tá? Eu vou fazer, olha, 2 peças dessa mesma forma, tá bom? Ó. Nossa próxima peça é a coroa. Como nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma mini bolinha. Vamos fazer, ó, um anel mágico. Dentro do anel, 6 pontos baixos. Fechar o anel. Na segunda carreira, vamos fazer 6 aumentos e finalizar com 12 pontos baixos.
Prontinho, minha carreira finalizada, segunda carreira. Vamos para a terceira carreira. E na terceira carreira, nós vamos fazer 3 pontos em um aumento e finalizar com 15 pontos baixos. Prontinho, minha terceira carreira finalizada. Na quarta carreira, eu vou fazer ponto sobre ponto, mas eu vou fazer, olha, em BLO, pegando apenas as alcinhas de trás e deixando expostas, olha, as alcinhas da frente. E vou fazer ponto sobre ponto em BLO. Prontinho, finalizei, olha, ficou exposta as minhas alcinhas. E agora eu vou fazer diminuição, ó. Vou fazer 3 pontos e uma diminuição e vou finalizar com 12 pontos baixos. Prontinho. Tenho 12 pontos baixos. Vou fazer novamente diminuição. E eu vou fazer 2 pontos e uma diminuição e finalizar com 9 pontos baixos. Prontinho. O que que eu vou fazer agora? 2 diminuições, sendo que eu vou fazer uma diminuição agora, uma diminuição. Vou colocar um pouco de enchimento na minha peça. Vou fazer a segunda diminuição com um ponto baixíssimo, finalizando a diminuição com um ponto baixíssimo. Vou cortar o meu fio e vou fazer, olha, um anel mágico reverso com a minha agulha de tapeceiro. Pegando, olha, todas as alcinhas de fora. Vou, olha, puxar esse fio, fechando o meu anel. Vou arrematar. Agora eu vou trabalhar, olha, nessas alcinhas aqui, ó. Mesmo fio, tá? Amarelo. Ó, o lado menor vai ficar pra cima. E eu, ó, vou colocar, olha, a minha agulha em qualquer uma alcinha, tá? E vou fazer, ó. Uma correntinha, vou deixar esse fio aqui pra baixo, pra me arrematar depois, tá? Ó.
um ponto baixo na seguinte. Na terceira, ó, na terceira alcinha, vou fazer um ponto baixo, um ponto médio alto. Nesse ponto médio alto, eu vou fazer um picô, 2 correntinhas. Na base, eu vou fazer um ponto baixíssimo, ó, na base do ponto médio alto. Puxo tudo fazendo, ó, um ponto baixíssimo. E aí, na mesma alcinha, tá? Vou fazer outro ponto baixo. Nessa mesma alcinha, eu fiz um ponto baixo, um médio alto com picô e mais um ponto baixo. Agora, vou, ó, nas duas próximas alcinhas, vou fazer 2 pontos baixos. Um ponto baixo, 2 pontos baixos. Na terceira alcinha, vou fazer a mesma sequência. Um ponto baixo, um ponto médio alto, laçada na agulha, tiro tudo de uma vez e faço um picô. Uma correntinha, 2 correntinhas e na base do médio alto eu faço um ponto baixíssimo. Ó. Novamente, um ponto baixo. Próximas 2 alcinhas, ponto baixo. 1, 2 pontos baixos. Na próxima alcinha, a mesma sequência. Próximas 2 alcinhas, um ponto baixo, mais um ponto baixo. E eu vou fazer toda essa carreira com essa mesma sequência. Agora, eu vou fazer um ponto baixo e um ponto baixíssimo, onde a gente iniciou. Cortar o meu fio. Puxar ele para baixo, para a parte de baixo, onde a gente já tem esse daqui, e vamos puxar eles para dentro. E aí, a gente, ó, vai fazer assim, ó. Puxar todo ele para dentro aqui, ó. E aí, a nossa coroa ficou dessa forma aqui, ó. O que que a gente vai fazer com essa coroa, ó? A gente vai pegar aqui no anel mágico, fazer um cordão com 30 correntinhas. Ó, na base aqui embaixo. Vou voltar lá na minha base, ó, aonde eu iniciei, e vou fazer, olha, a mesma coisa, ó, um ponto baixíssimo. Cortar esse fio, puxar para dentro, ó, pulou. Ó, vou puxar esse fio aqui, ó, para dentro, saindo, ó, no mesmo lugar que o outro, ó. Vou dar um nozinho aqui. E vou arrematar ele da mesma forma que eu fiz o outro arremate, ó. Vou puxar ele para dentro. E para dar forma aqui a nossa coroa, ó, a gente coloca ela para cima. Se você quiser dar uns pontinhos de cola,
tá? A mesma cola que a gente vai usar para colar a base, ó. A gente pode, ó, que aí ela fica para cima, ó. 2 pontinhos de cola. Ó. E aí a gente pode até usar o... Que aí ela vai ficar, ó, para cima, ela não vai sair dessa posição. Eu gosto de fazer assim e usar o alfinete, tá? Eu alfineto até que a colagem é bem rápida, gente, tá? Não é demorada, não. Cola com glitter, eu venho, olha, demarcando minha coroa, ó. Tá pronta a nossa coroa. Vamos começar fazendo a base do nosso porta-chave. E nós vamos fazer, ó, um nó corrediço. Não sei se você sabe fazer o nó corrediço. Eu faço dessa forma. E aí, a gente vai fazer aqui, ó, 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Ó, vou unir aqui, ó, vou pegar na primeira correntinha e vou fazer, ó, um ponto baixíssimo e uma correntinha. Coloquei, olha, o meu fio, que eu vou conduzir ele, vou arrematando esse fio, tá? Agora, eu vou fazer 12 pontos baixos aqui dentro, ó. Aqui dentro dessa argolinha que a gente formou aqui, ó. Vamos lá, ó. Primeiro ponto, vou fazer 12. Segundo, terceiro, ó, estou fazendo aqui dentro, tá? Quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo, 11º, 12º ponto. Tem, ó, 12 pontos e ficou uma abertura aqui, ó. Agora, eu vou fazer aumentos múltiplos de 6. Então, eu já tenho 12, vou fazer um ponto e um aumento e vou finalizar com 18 pontos baixos. Prontinho, tenho 18 ponto baixo. Vou colocar, olha, um marcador. E agora, essa, no caso, é a segunda carreira, tá? A terceira carreira, nós vamos fazer 2 pontos e um aumento e finalizar com 24 pontos baixos. E a partir daqui, vou fazendo as minhas e eu retorno com você. Prontinho, finalizei minha carreira 3. E até aqui, a carreira 3, nós vamos fazer 2 peças, tá? Uma que é a base, no tom de pele que você escolher, e a segunda que é o manto, tá? Que a gente vai sobrepor as peças. Então, até esse ponto, vamos fazer 2 peças. Agora, eu vou prosseguir com a minha base e depois a gente vai prosseguir com o nosso manto. Então, vamos prosseguir. Continuando a nossa base, nós vamos fazer 3 carreiras de ponto sobre ponto.
Prontinho, finalizei minha sequência de carreira, fiz a carreira 4, a carreira 5 e a carreira 6 de ponto sobre ponto. Na carreira 7, nós vamos fazer 3 pontos baixos e um aumento e vamos finalizar com 30 pontos baixos. Finalizada a carreira 7, a carreira 8 e a carreira 9, vamos fazer ponto sobre ponto. Sequência finalizada, vamos agora para a carreira 10, e na carreira 10 vamos fazer 4 pontos e um aumento, e vamos finalizar com 36 pontos baixos. Carreira 10 finalizada, vamos fazer mais uma sequência de 4 carreiras de ponto sobre ponto. Ou seja, carreira 11, 12, 13, 14, vamos fazer ponto sobre ponto. Finalizei minha sequência de 4 carreiras de ponto sobre ponto. Vamos para a carreira 15 e vamos fazer uma carreira de diminuição. Vamos fazer 4 pontos e uma diminuição e vamos finalizar com 30 pontos baixos. Finalizei minha carreira 15. Vamos fazer mais uma sequência de carreiras, 4 carreiras. A carreira 16, a carreira 17, a carreira 18 e a 19, vamos fazer de ponto sobre ponto. Prontinho, finalizei aqui, ó. Vou tirar o meu marcador e vou fazer aqui 2 pontos baixíssimos, ó. Seguidos, na sequência, ó. 1 ponto baixíssimo, 2 pontos baixíssimos. Posso cortar o meu fio. Vou puxar ele para dentro e vou fazer o meu arremate, tá? Se você quiser fazer o arremate invisível, não sei como você faz o seu arremate aí. Eu faço dessa forma, tá? Fica bem perfeitinho, não fica feio, não. E aí, você vai colocar a agulha de tapeceiro e arrematar, tá? Ou você pode fazer o seu arremate aí da maneira que você faz normalmente. Vamos prosseguir. Agora, vamos dar continuidade ao nosso manto. E nós vamos para a 4ª carreira do nosso manto. A 4ª carreira, nós vamos fazer ponto sobre ponto. Prontinho, finalizei minha 4ª carreira. Agora, vamos fazer carreira de vai e volta, tá? Vamos fazer 12 pontos baixos. Prontinho, 12 pontos baixos, essa é a carreira 5, tá? Ó, vou fazer uma correntinha, virar o meu trabalho e vou fazer, olha, mais 12 pontos baixos. Prontinho, tirei até o marcador, tá? Essa é a carreira 6. A carreira 7, nós vamos fazer uma correntinha novamente, virar o trabalho, vamos fazer, ó, um aumento no primeiro ponto, fiz aqui, ó, um aumento, vou fazer 4 pontos baixos, um aumento novamente. Agora, eu vou fazer 5 pontos baixos e um aumento. No último, vou fazer um aumento. 7ª carreira finalizada. Fazer uma correntinha, virar o meu trabalho. Na carreira 8, vou, ó, fazer um aumento no início da carreira. Agora, eu vou fazer 6 pontos baixos.
Vou fazer um aumento. Vou fazer mais 6 pontos baixos. No último ponto, vou fazer um aumento. Bom, eu só esqueci de falar os pontos, tá? Ó, na carreira 5, a gente fez os 12 pontos baixos. Na carreira 6, contornamos os 12 pontos baixos. Viramos o trabalho e contornamos os 12 pontos baixos. Na carreira 7, nós finalizamos com 15 pontos baixos. E agora, na carreira 8, finalizamos com 18 pontos baixos. Vamos para a carreira 9. Virar o trabalho e fazer ponto sobre ponto. Agora, na carreira 10, nós vamos fazer um aumento no início, um aumento. Vamos fazer 3 pontos baixos e um aumento 3 vezes. Agora, nós vamos fazer 4 pontos baixos e um aumento e vamos finalizar essa carreira com 23 pontos baixos. Uma correntinha, virar o trabalho. Na carreira 11, vou fazer ponto sobre ponto. Correntinha, virei o trabalho. Na carreira 12, vou fazer um aumento no início e um aumento no final da peça e vou finalizar com 25 pontos baixos. Correntinha, virei o trabalho. Na carreira 13, ponto sobre ponto. Uma correntinha, virei o meu trabalho. Na carreira 14, vou fazer um aumento no início da peça e um aumento no final da peça e vou finalizar com 27 pontos baixos. Carreira 14 finalizada, carreira 15, novamente um aumento no início, um aumento no final da carreira e vou finalizar com 29 pontos baixos. Carreira 15, finalizada com 29 pontos. A carreira 16, novamente um aumento no início e um aumento no final. E vou finalizar minha carreira com 31 pontos baixos. Carreira 16 finalizada, carreira 17, vou fazer ponto sobre ponto. Carreira 17 finalizada com ponto sobre ponto. A carreira 18, vamos fazer novamente um aumento no início e um aumento no final e vamos finalizar com 33 pontos baixos. Carreira 18 finalizada com 33 pontos baixos.
Na carreira 19, nós vamos contornar toda a peça com ponto sobre ponto. Nas laterais não tem como a gente ver o ponto, então a gente, olha, vai fazendo aleatoriamente onde a gente vê que dá para fazer o ponto, tá? Aqui, ó, nessa quina aqui, a gente faz um aumento, tá? 2 pontos. Do outro lado, a gente vai fazer a mesma coisa. Prontinho, finalizei aqui. Vou fazer a carreira 20. E na carreira 20, olha, eu vou trocar a cor. Então, olha, eu vou manter aqui os fiozinhos na agulha. No meu caso, eu só tenho esse fio náutico dourado, tá? Eu escolhi o tom dourado. Ele é compatível com a agulha número 3 ou número 4. Então, ele é muito grosso. O que que eu vou fazer? Ó, vou cortar uma pontinha dele e vou desmanchar esse fio. Vou puxar ele, ó, desmanchando, ó. Vou trabalhar desmanchando ele, tá vendo, ó? E aí, olha, eu vou, ó, finalizar, fazer uma troca de cor aqui, ó. Onde eu vou começar aqui, eu vou finalizar com o meu tom dourado. Só que eu vou, ó, manter esse azul aqui na agulha, porque eu ainda vou fazer mais uma carreira com ele. E aí, esse aqui eu vou arrematando, ó, esse dourado, ó. Dessa forma, eu vou fazer todo o contorno com o tom dourado. Finalizei aqui, ó, o contorno com dourado, contornei toda ela com dourado e vou fazer a troca de fio novamente, ó. Meu azul já tá aqui, eu não cortei ele, ó. Vou introduzir aqui, ó, e vou fazer novamente, ó, uma carreira com esse tom de azul aqui, o mesmo tom de azul. E esse aqui, ó, eu vou cortar o fio, mas eu vou deixar um pedaço para bordar, tá bom? Vou deixar um pedaço dele para bordar o meu manto depois que eu acabar de fazer este contorno com azul. Então, eu vou fazer o meu contorno com azul e retorno para fazer o bordado com você. Finalizei aqui o meu contorno, ó. Arrematei. Eu não fiz nada de ponto invisível não, tá, gente? Eu só fiz o meu arremate normal, finalizei com sequência de 2 baixíssimos seguidos, coloquei o fio para dentro e fui escondendo o meu fio, tá? E ele ficou assim. E aí, olha, com o fio que eu já tinha deixado, eu comecei a fazer, olha, essas estrelinhas aqui, ó. E aí, como que eu fiz? Olha, eu fiz uma estrela, ó, uma cruz, fiz uma cruz.
Não fiz com medida certa não, tá? Tudo aleatório, ó. Uma cruz e uma entrecruz, ó. Fiz a cruz, ó, não tem nada perfeito não, tá, gente, ó. Fiz a cruz, agora a entrecruz, ó, faço um traço pra cá. E, ó, um traço pra cá. E aí, olha, ele fica com esse, parece uma estrela, né? E aí, eu saio lá onde eu vou fazer a minha última e vou fazer mais uma com você, ó. Ficou assim, tá vendo, ó? Elas não ficam uma igual a outra, exceto se a gente demarcar o espaço, mas eu não quero nada perfeito, não. Eu quero agradável aos meus olhos, ao meu gosto. Então, vou fazer a última aqui. Se você tiver alguma neura, tá? Com perfeição, você faz aí o seu bordado aí do seu jeitinho, tá? Ó, uma cruz e uma entrecruz, um X em cima da cruz. E aí eu fiz dessa forma. Se você quiser, você pode fazer todo o manto, tá? Pode fazer nas carreiras acima. Ou você pode fazer desse mesmo jeito. Vou arrematar aqui, ó, porque eu tô finalizando. E agora a gente vai fazer a montagem, a colagem desse manto na nossa base. Para fazer a minha colagem, eu utilizo, olha, uma agulha de crochê que eu tenho aqui, que é maior, tá? Ela é número 6, essa minha agulha de crochê. E aí, olha, eu uso ela, eu encaixo ela aqui, ó, e encaixo ela aqui para mim saber, olha, a medida. E assim eu consigo fazer a colagem, tá? E aí eu passo cola. Essa parte da colagem, gente, eu faço parte por parte, tá? Passo cola aqui, ó. Eu vou colar essa parte de cima e aí eu deixo ela colando, tá? Pode passar bastante cola. Encaixa ali direitinho. Ela vai ficar colando aqui, tá? Uns 10 minutos. Até que ela esteja coladinha. E aí, depois eu volto aqui novamente e colo essas outras partes. Vou descendo, colando ela. Eu não colo toda ela de uma vez, não, tá? Eu venho colando ela aos poucos. Aí, eu colo essa parte de trás, tá bom? Ó, colo. Deixo ela colando aqui, deixo ela quietinha por um tempinho, colando. E depois eu venho colando a parte aqui, ó, da frente. Depois eu colo a parte da frente. E quando eu vou colar a parte da frente, eu já colo, olha, os bracinhos. Aí, eu já encaixo os bracinhos aqui, ó. Já da forma que ele faça, olha. Faço aqui, ó, uma oraçãozinha aqui. Coloco ele direitinho, fazendo a oração dele, tá? E encaixando ele aqui dessa forma assim, tá? Paciência, eu vou colando com paciência. Não colo tudo de uma só vez, não, porque senão não fica legal. E aí, por último, eu faço o bordado dos olhinhos, coloco a miçanguinha, tá? Porque não tem como a gente falar, ah, é na carreira tal, é na outra carreira. Depende da colagem. E aí, eu colo tudo, faço o bordadinho, tá?
Ela fica dessa forma aqui, ó. Aplico a miçanga, tá? Com fio de bordado, mesmo tom. Depois eu faço, olha, um bordadinho aqui. Coloco, olha, é opcional, tá? Mas eu faço um lacinho com o mesmo tom dourado, ó. É só passar a agulha de costura, tá? Depois de toda coladinha, passa a agulha de costura entre um e outro e faço o lacinho e dou esse nozinho, tá? E aí ela fica assim. E aí, por último, ó, a gente bota a coroa e coloca, olha, a chave. Eu coloquei essa chave grande, ó, para você ver que ela cabe uma chave grande, ó. E aí coloca uma argola, a argola que você tiver, tá? Se você achar que a quantidade de correntinha é pouca, você pode botar mais quantidade. E aí, olha, o interessante é que ela fica em pé, ó. Ela fica em pezinho, ó. Tá vendo? Quando você esconde a sua chave, por ela ser bem grossa, bem incorporada, porque tem 2 camadas, você consegue colocar ela em pé. Mas também fica deitada também, tá? Essa foi a nossa peça, tá? A Nossa Senhora Aparecida esconde chaves. Espero que vocês tenham gostado. Também temos a vidiola da Nossa Senhora Aparecida, da Santinha. Vou deixar o link na descrição do vídeo, caso você deseje. E se você puder estar participando do Seja Membro, você estará patrocinando o nosso canal, ajudando o nosso canal. Também você pode estar adquirindo as nossas revistas online. Se você não puder ser membro, não puder comprar revista, deixa aquele like, se inscreva no canal, ativa o sininho, assim você vai receber notificações sempre que a gente publicar um vídeo novo. Vou ficando por aqui, beijos imensos no coração de todas vocês, até a próxima videoaula.